Eu sou Gisele Pinheiro, diretora executiva do Singularidades, estreando na apresentação desta terceira temporada do Singcast. Na prática, a teoria é outra? Um programa que ajuda os educadores a responderem perguntas e desafios que eles enfrentam na sala de aula e na gestão escolar, a partir das pesquisas e teorias educacionais. Aqui comigo, Hannah Danza, doutora em Psicologia e Educação e professora da pós-graduação do Singularidades. É autora do livro Projetos de Vida, Construindo o Futuro e coautora de diversas obras na área. Atua como consultora para secretarias de educação. E também Gustavo Stanislau, psiquiatra clínico especializado em infância e adolescência, palestrante e divulgador científico, pesquisador do Instituto Ame Sua Mente e consultor em instituições de ensino. É autor dos livros Dilema na Educação e Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. Sejam bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los no nosso Singcast. Muito obrigado pelo convite, estou feliz da gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre uma coisa que é super importante nos dias de hoje, né? Saúde mental e escola. Obrigada, Gisele, pelo convite. Obrigada, Gustavo, por estar aqui também conosco. Obrigada também quem está nos acompanhando aí. E já adianto que ontem estava cuidando da minha saúde mental, brincando com a minha filha, e a prova disso está aqui, né? Então, não estranhem, é só resquícios de uma mãe cuidando da sua filhota. Uma presença marcante, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Neste episódio, nós vamos conversar sobre um tema muito importante e relevante, que é a saúde mental nas escolas. Segundo a pesquisa Saúde Mental na Pandemia, realizada pela Fiocruz em 2022, 42% dos professores relataram sintomas de exaustão emocional e mais de 50% dos estudantes disseram ter tido piora na saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 10% das crianças e adolescentes no mundo vivem com algum transtorno mental diagnosticável. No Brasil, segundo a pesquisa Saúde Mental nas Escolas, realizada em 2023 pelo Instituto Ame Sua Mente, 78% dos professores afirmam que não se sentem preparados para lidar com questões de saúde mental em sala de aula. Então, como podemos, como educadores, construir um ambiente escolar que acolha e promova a saúde mental? Gustavo, para começarmos, como você define saúde mental no contexto escolar e por que esse tema se tornou tão urgente nos últimos anos? Tá, joia. Acho que vamos começar pensando assim, de uma forma didática, que saúde mental tem a ver com os nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos, motivações, né? E veja, qualquer uma dessas nuances impacta diretamente o nosso funcionamento dentro da escola. Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista de desempenho, né? E a saúde mental, né, diferente das zonas de problema de saúde mental e transtorno, é uma área onde esses sentimentos, pensamentos, comportamentos e motivações me permitem fazer razoavelmente o que eu preciso fazer no dia a dia, né? E a gente está vivendo um momento onde a gente vê aumentos, né, nas taxas de ansiedade, de desânimo, depressão, né, dentro das escolas, afetando diretamente essas coisas que eu estava trazendo. Então, assim, eu acho que é fundamental que as pessoas conheçam mais sobre saúde mental, entendam os conceitos de promoção de saúde, de prevenção, de transtorno, que a gente saia de uma dinâmica que acontece bastante aqui no Brasil, do ponto de vista de saúde mental, que é falar de saúde mental só quando alguma coisa muito errada acontece. Isso é uma coisa que eu estou bem acostumado. Acontece uma coisa horrível numa escola e daí a gente começa a receber um monte de solicitações para falar sobre coisas super complexas e tal. Mas quando isso passa, as pessoas parecem que param de falar sobre isso, né? A gente não fala muito sobre promoção, sobre prevenção, do jeito que a gente fala de apagar incêndio quando um incêndio acontece. Então, assim, eu estou bem feliz de estar aqui para a gente trocar experiências e tentar fazer com que essa narrativa, com que esse grupo de conhecimentos chegue ao máximo de pessoas possível. Que não possamos ser tão reativos, né? Que possamos olhar para esta formação. E aí, aproveitando aqui, Hannah, considerando a sua experiência em formação de professores, por que ainda existe tanta dificuldade em tratar saúde mental como parte do currículo escolar ou mesmo da prática pedagógica? Nossa, Gisele, essa pergunta é muito complexa e a resposta para ela necessariamente é multifatorial.
Então, a gente consegue remontar algumas pistas, pensando que a escola é uma instituição mista, no sentido de ter características da vida privada e características da vida pública. Então, toda essa parte de subjetividade dos estudantes que estão lá dentro aparece, né, e está vinculada a essa dimensão um pouco privada, mas, ao mesmo tempo que as subjetividades estão lá, são estudantes tendo que aprender a viver regras coletivas, que são características do mundo público. E nem todos os educadores, as pessoas que estão na escola, inclusive as famílias, conseguem perceber essa característica, conseguem perceber que ela transita entre esses dois eixos. E isso faz com que muitos educadores sintam que essa parte da subjetividade não é, de fato, de ordem, de competência da escola. Então, acho que isso é um início de conversa que é muito falado, tem desdobramentos. Então, um principal desdobramento é a ausência de formação, tanto inicial quanto continuada, para os educadores trabalharem com saúde mental, né? A gente sabe que a formação inicial não se tematiza isso, a continuada um pouco mais, de acordo com os desafios que vão aparecendo na escola. E a gente tem um terceiro ponto, que é o fato de que os educadores que lá estão também são adultos com suas dificuldades do campo da saúde mental, né? Com suas dificuldades relacionadas aos seus sentimentos, às suas experiências de vida, que muitas vezes não sabem lidar também com essas questões, o que fica mais difícil que eles possam promovê-la. Então, acho que tudo isso já é muito caracterizado, mas cria um pouco um cenário de culpabilização do educador, como se ele precisasse ter a formação e o entendimento da função social da escola para poder intervir de maneira adequada. Mas não é só isso, né? A gente sabe que é uma questão mais ampla. E aqui eu queria aproveitar para tematizar algo que eu acho que é muito importante, que é a diferença entre a intervenção pedagógica e a intervenção psicoterapêutica. Porque eu acho que isso é um grande nó nessa questão. Então, quando a gente fala desses temas, muitos educadores se distanciam dele por acreditar que isso é do campo clínico, né? Que eles não têm condições de lidar com isso. E, de fato, muitos casos são. E o educador vai ter, então, o papel de encaminhar, né, para os profissionais competentes. Mas, no ponto de vista da intervenção pedagógica, a gente tem duas ações muito importantes que podem e merecem ser feitas, devem ser feitas, que é a prevenção e a promoção. Então, quando a gente fala em prevenção, que é uma coisa que o educador pode fazer, a gente está falando de, basicamente, sensibilizar, alertar sobre riscos para a saúde mental. Então, uma coisa que está acontecendo muito nas escolas agora é o tema dos celulares, redes sociais, uso de telas. Então, muitas ações no sentido de prevenir famílias e estudantes com os riscos que esses usos podem gerar. E essas ações são de muita validade e tudo mais, mas quando a gente olha estudos sobre saúde mental nas escolas, a gente vê que as ações de prevenção não têm uma eficácia tão grande quanto as ações de promoção. E aí eu acho que a grande sacada para a gente responder essa tua pergunta, que é o seguinte: o que é uma ação de promoção de saúde mental na escola? Não é nada de novo. Não é incluir uma coisa nova, mas é fazer o que precisa ser feito bem feito. E o que é isso? É criar espaços para que a experiência escolar seja um fator de proteção. Então, a gente não está mais no campo da prevenção falando de risco. No campo da promoção, a gente está falando de criar fatores de proteção psicossocial. E aí é o quê? Pertencimento, comunidades fortes, esse clima escolar. Então, tudo isso, é difícil falar que uma escola não faça, mas precisa fazer bem feito. Então, acho que a resistência vem muito disso, de achar que o que precisa ser feito é do campo ali do psicoterapêutico, e aí ninguém tem formação, é muito difícil, é complexo, muita responsabilidade, mas, na verdade, no campo da prática pedagógica é prevenir e promover, bem feito. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de prevenção, tem uma coisa interessante no Instituto Ame Sua Mente, onde eu trabalho. Quando a gente começou a fazer, né, o trabalho que a gente faz, que é um trabalho de disseminação de conhecimentos em saúde mental para educadores, a gente tinha algumas resistências e a gente já imaginava que elas iriam acontecer, como, por exemplo, os educadores estão sobrecarregados de conhecimentos e coisas do tipo, e, obviamente, da carga do dia a dia.
E a gente foi testando o quanto levar esses conhecimentos básicos assim, né, poderiam ajudar o educador ou sobrecarregar. Hoje em dia eu tenho uma visão desse tipo de trabalho que é como se a gente chegasse num lugar e colocasse algumas ferramentas em cima de uma mesa, dizendo assim, ó, essas ferramentas existem, coisas básicas, simples assim. Algumas ferramentas você vai olhar e dizer assim, nossa, isso daqui eu já uso no dia a dia, isso daqui, pô, que legal, existe até uma evidência científica para isso. Daqui a pouco eu vou pegar uma ferramenta e dizer assim, nossa, não me sinto à vontade, como tu comentou, né? Alguns educadores, para alguns tipos de intervenção, se sentem um pouco incomodados, não se sentem tão bem. Tá, essa ferramenta eu não consigo usar. Ah, olha só, essa ferramenta ela vai ser super interessante para uma coisa que está acontecendo para mim dentro da sala de aula e tal. Então, eu estou trazendo aqui um ponto que é super importante. Assim, a gente entende que o educador ele está sobrecarregado, mas algumas ferramentas podem ser ajudar no sentido de reduzir sobrecarga e não gerar mais sobrecarga. Tá? Que tipo de ferramentas seriam essas? Por exemplo, a gente tem coisas simples como orientar o educador a lidar com situações em que uma criança está muito insegura para fazer alguma coisa. A gente sabe hoje em dia que dar suporte, né, fazer um bom vínculo com a criança e ajudar ela a se expor devagarinho a uma situação estressante, ao longo do tempo tende a ajudar. Eu estou falando uma coisa que parece tão simples, mas muitos pais dentro de casa não entendem isso e muitos educadores também não entendem o princípio científico que existe por trás disso e permitem que a criança, por exemplo, sempre que ela diz assim, ó, eu não consigo passar desse ponto, a gente acaba permitindo que ela se afaste. Então, assim, princípios básicos como esse podem modificar, assim, tipo, a trajetória de uma criança de uma forma muito importante. Sim, e acho legal isso que o Gustavo comentou sobre professores se sentirem sobrecarregados, porque a gente, né, que se preocupa com a formação de professores, o que a gente costuma ver? O clássico da formação de professores é ensinar os professores a terem ferramentas, repertório, metodologias, conceitos para usarem com os estudantes, né? As formações nunca são sobre eles. As formações nunca dão espaço para os próprios educadores olharem para si mesmos e desenvolverem recursos pessoais para lidar com os desafios. E eu acho que isso, pelo menos eu tenho visto em muitas instituições que eu vou, faz uma diferença tão grande, Gustavo, que é assim, nossa, primeira vez que eu estou fazendo uma formação que eu sinto que é para cuidar de mim também enquanto profissional na escola. E eu acho que isso também, promovendo, né, a saúde mental dos educadores, vai gerando clima escolar adequado e vai tendo muitos desdobramentos. E a composição com a família, com os pais, na fala dos dois, né, trouxe esse elemento, né, seja no conceito, né, de poder estar pensando nessas ferramentas como um adicional, pelo que se trabalha dentro de casa, ou quando se pensa dentro do ambiente escolar, nos desafios e da prática pedagógica, o quanto que a relação com a família acaba entrando como uma variável que facilita e ajuda esse profissional no que se refere à saúde mental dele na sua prática, ou entra como mais uma dificuldade, uma variável a ser administrada ali também para esse professor e que se some como uma dificuldade no seu equilíbrio emocional neste momento. A experiência familiar, né, o Gustavo sabe falar mais do que eu sobre isso. Ela pode ser tanto um fator de proteção quanto de risco, depende da experiência que aquela família promove para a criança, para o adolescente, né? Mas o que eu percebo muito da relação da família com a escola é que geralmente é uma relação baseada em reportes. Então, assim, a escola reporta como o estudante está para a família e a família reporta questões que a escola não necessariamente tem acesso para tentar melhorar o trabalho, né? E essa relação só de reportes, ela não constrói o vínculo que o Gustavo estava falando, né? Então, a gente precisa mudar um pouco o lugar da família nas escolas e abrir espaços de escuta que sejam mais consultivos e participativos do que essa relação de reporte. Uma coisa bastante comum aqui em escolas públicas, privadas, é que os pais, geralmente de crianças que têm mais necessidade e que deveriam estar mais próximos da escola, esses são geralmente os pais que estão mais afastados da escola, né? Acho que um dos motivos para isso é que a gente vive numa cultura
onde a culpa é sempre dos pais, né? Se a criança ou adolescente tem um comportamento ruim, os pais se sentem diretamente atacados, assim, né? Então a escola liga, e geralmente quando as escolas fazem contato com os pais, ou é para reunião, né, periódica, ou é porque alguma coisa ruim deu errado, né? Alguma coisa deu errado. Então a gente vê esses pais se afastando, fazendo palestras em escolas, tentando se aproximar e levar conhecimentos de saúde mental, acaba sendo super desafiador, porque a gente geralmente vê aqueles pais que estão mais presentes, aqueles pais de crianças que muitas vezes não estão tendo uma necessidade maior, e a gente não vê aqueles pais que estão em situação de sofrimento, mas que estão desconectados da escola por motivos como esse que eu citei. E esse olhar que tem de ter também o profissional para si em programas, eu estou entendendo que esse é uma lacuna, que os professores são cobrados, demandados a ter um preparo, que muitas vezes eles não têm nem o autoconhecimento das suas dificuldades. Como que você sugere que esse olhar de formação continuada possa contemplar e equilibrar tanto as demandas que surgem dentro da sala de aula, quanto a demanda individual de cada profissional que está ali vivendo no dia a dia aquele desafio? Sim. A Gisele, eu estou cada vez mais convencida de que é uma questão de cultura escolar. Então, assim, quando a gente pensa quais são as características que você tem que fazem com que você seja você, né? A gente não sabe essas respostas sobre as escolas. Então, por que a minha escola é assim e é diferente da escola vizinha? Quais características ela tem? E essas características têm a ver com valores e com práticas, né? Então, quando a gente cria uma escola que tem clareza de quais valores quer promover lá dentro, e valores, inclusive, que professores se conheçam, professores saibam lidar com as suas emoções, né, se autorregular, e assim por diante, muitos desdobramentos, né? E tem práticas que permitem isso, a gente cria uma cultura escolar fortalecida. E aí a gente sai dessa responsabilização do indivíduo, do professor, do aluno, da família, e cria essa ideia de corresponsabilização coletiva. E aí você tem espaço para tanto o trabalho individual quanto para o trabalho coletivo. Então, eu estou muito convencida disso, porque é aí que a gente começa a ver, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico de uma escola para olhar o que essa escola está fazendo aqui que não funciona. Às vezes ela não percebe que ela retirou uma prática, por exemplo, comemoração de festa de aniversário. Muitas escolas retiraram essa prática, não se faz mais. Você quer uma prática mais incisiva sobre reconhecimento do outro do que você parar a tua rotina e parabenizar alguém? Né? Então, assim, são pequenas práticas que encarnam esses valores. Eu estou falando de uma questão pontual, mas, assim, a avaliação. Como é a avaliação nessa escola? Essa avaliação encarna valores e que também vão gerar clima escolar, cultura, a sensação de estar protegido ou não. Então, cada vez mais eu acho que é isso, assim, essa é a saída, não é ficar focado numa formação continuada ou só inicial, sem dúvida alguma isso é fundamental, mas só isso como se os indivíduos pudessem criar recursos sozinhos, a gente precisa criar isso coletivamente. Tem um conceito que eu gosto muito que é assim, o bem-estar psicológico é um bem coletivo. A gente não alcança o bem-estar psicológico verdadeiramente, individualmente, né? Eu acho que é um pouco por aí. Acho que faz todo sentido. E você falou do diagnóstico de escolas e me remeteu aqui também ao conceito de diagnósticos de transtornos, que também é algo muito presente atualmente nas escolas. E queria saber, Gustavo, no seu acompanhamento, entre todas essas questões que têm sido ditas, de aumentos de diagnósticos de transtornos, eu pude acompanhar muitos relatos de professores trazendo de que isso é mais um desafio para ele, que ele tem de lidar com uma série de transtornos e diagnósticos. Eu queria saber que você pudesse falar um pouco sobre isso, qual é esse papel desse professor dentro desse ambiente ou daquilo que se coloca como prática clínica que você consideraria que deveria ser pensado por esse profissional em sala. Você sabe que assim a gente está vivendo um momento onde, com a divulgação de informações de saúde mental do jeito que tem acontecido nas redes sociais e tal, a gente está vivendo um momento onde eu vejo muitas pessoas se rotulando com diagnósticos. É engraçado, no consultório hoje em dia
eu tenho uma impressão de que 30% dos casos que eu atendo são para eu desfazer um diagnóstico que foi feito em casa, assim, diria entre 30% e 40%. As pessoas já chegam com um diagnóstico, com uma medicação que gostariam de utilizar, esse tipo de coisa, e muitas vezes elas não têm esse diagnóstico. Então, a gente está vivendo um momento onde a gente vê um fenômeno como esse, as pessoas se diagnosticando demais, né, e médicos também, e profissionais da área de saúde mental diagnosticando bastante, e a gente vê ainda pessoas que têm diagnósticos que precisariam ser cuidadas, que estão sofrendo e que não recebem o suporte. E o professor está no meio disso tudo, né, de crianças com um quadro delicado e que não tem o suporte, porque os pais não acreditam que seja uma coisa importante, e de crianças que eventualmente chegam com um laudo e que o corpo docente se pergunta, nossa, mas, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem considerado importante é que educadores tenham conhecimentos básicos de saúde mental. O grande objetivo que a gente vê na disseminação de conhecimento em saúde mental, um dos grandes objetivos, primeiro é o autoconhecimento, e isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de ansiedade, se eu falar sobre ansiedade com vocês, o que eu espero num primeiro momento é que vocês identifiquem isso dentro de vocês, que vocês consigam conhecer isso dentro de vocês. Quando a gente faz esse movimento, a gente consegue identificar melhor no outro, a gente consegue se cuidar melhor e tal. Então, a gente está vivendo um momento onde, se o educador consegue ter algumas informações básicas que permitam ele, pelo menos, identificar crianças que estão em risco de sofrimento, né, a gente consegue fazer encaminhamentos no momento certo. A gente ainda vive um período onde os encaminhamentos são feitos muito para frente, onde a gente já tem um sofrimento que já está cristalizado e alguns sintomas que já geraram um prejuízo, onde a trajetória da criança já fica fadada a muitos prejuízos futuros. Então, assim, esse é um dos grandes objetivos, é ajudar o educador a identificar esses sinais para poder, junto com a equipe, né, fazer o encaminhamento corretamente. E mais uma coisa que eu considero ideal, só para deixar a resposta mais completa, é que o educador tenha aquelas ferramentas que a gente falou no início, que possam ajudar ele a se sentir mais seguro frente a algumas situações que estão acontecendo dentro da sala de aula. Lembrando, assim, o objetivo não é que educadores façam psicoterapia. A gente demora anos para fazer formações em psicoterapia. Por exemplo, eu demoro anos para chegar num ponto onde eu faço diagnósticos psiquiátricos, né? 10 anos em média. Então, assim, eu não espero que com uma capacitação educadores vão sair fazendo diagnósticos ou fazendo terapia. Mas alguns manejos, alguns sinais de que uma coisa está errada e tal, que vai me ajudar a encaminhar direitinho, assim, podem ser muito úteis. E Hanna, como que você vê isso no papel dos gestores escolares, para que eles não tenham essa expectativa de que os professores devam fazer psicoterapia com os alunos? Como que você enxerga o papel dos gestores escolares nesse caso? Acho que tem um papel que é, né, vou até ser repetitiva aqui, que é criar essa ideia de cultura. Porque você começa a colocar como prática pedagógica dentro da escola. Então, assim, é o receber os estudantes no portão da escola, sabe assim? A gente geralmente, né, as famílias deixam seus filhos, entram para a escola e quem está lá, né? Então, assim, é do comecinho ali, do portão para dentro, que comece a ter práticas que são práticas que, de alguma forma, dizem: estamos olhando para você. Você é o único aqui, apesar de estar, né, nessa coletividade, mas a gente está te olhando, está te acolhendo, está alicerçando isso. E sem os gestores isso não é possível. Porque a gente vê, é muito comum, por exemplo, uma das formas de promover, né, saúde mental nas escolas é por meio de educação socioemocional, e a gente tem vários programas de educação socioemocional circulando pelas escolas. Mas o que eu vejo em muitas instituições? A gente tem, a escola delega a aplicação do programa para um professor. E esse professor vai lá em muitas salas de diferentes anos, aplica, né? Mas aquilo não se consolida como um programa que envolve toda a comunidade. Então, o que acontece? Esse professor fica apartado, o trabalho não é seguro o suficiente, porque não houve um olhar da gestão
para entender que aquilo, por mais que seja ali, né, às vezes é aplicado como um componente curricular, de uma forma específica, e é bom que existam momentos específicos para pensar sobre essas questões, mas não se cria esse corpo de pessoas, educadores, zelando pela saúde mental dos estudantes e pelas suas também, né? Então, acho que o gestor, ele precisa dar a coesão, né? A coesão para que o trabalho de saúde mental aconteça em todas as esferas ali. E é um baita desafio, né? É um grande desafio. Assim como as ansiedades são desafios dos tempos atuais, né? Não só para os adolescentes, como classicamente se conhece, mas para as crianças também. E eu gostaria de saber de vocês também aqui um pouco dessa contribuição nessa temática da ansiedade, como que a escola tem conseguido atuar para poder apoiar os alunos na saúde mental deles também. A gente está vivendo um momento, bom, a gente tem dados, né, que depois da pandemia a gente teve um aumento em casos de ansiedade e depressão, né, e isso já vinha acontecendo, era uma percepção que a gente tinha, assim, no dia a dia, né, e o que a gente vê, assim, a gente vê uma falha muito grande em questões que são muito básicas, assim, e não tem como a gente não trazer a questão das mídias sociais e, né, dos aparelhos eletrônicos, telefone e tal, que, via de regra, assim, por serem atividades muito atraentes para o cérebro da gente, né, quando estão em comparação com outras atividades básicas, assim, eles tendem a ganhar, né, e a gente vê com muita frequência crianças e adolescentes deslocando a energia que poderia estar em desenhar e brincar e chutar uma bola na parede, assim, pro telefone. E coisas como essas vão gerando grandes lacunas no desenvolvimento de crianças e adolescentes que têm que lidar com um mundo cada vez mais complexo, assim, né? Que se move muito rápido e tal. Então a gente está vivendo um momento assim onde a gente vê crianças com um estado de alerta muito maior para lidar com coisas que parecem sempre novidade, assim, muitas coisas são novidades porque essas crianças não estão se expondo, né? Não estão saindo muito, não estão desenvolvendo, por exemplo, uma criança hoje em dia, né? Ela quer aprender, ela viu um vídeo, né? Tipo onde uma pessoa está tocando, uma pessoa da idade dela está tocando uma guitarra, ela vai querer aprender a tocar aquilo, em 2 toques ela vai perceber que ela não consegue, ela já tende a se afastar daquilo, né? Não consegue lidar com a frustração e tal, que é uma das coisas que aconteceria se ela brincasse mais e tivesse que daqui a pouco dividir uma bola com alguém, dividir um brinquedo com alguém, né? Então a gente vê crianças com lacunas assim muito básicas, assim, que fazem com que esse contato com o mundo pareça sempre mais novo do que deveria ser, né? E a criança tendo que lidar com emoções que muitas vezes não estão bem elaboradas porque não estão brincando, né, e tal. Então a gente está vivendo um momento onde a gente vê bastante, assim, é muito comum quando a gente está em contato com coordenações de escola e tal, os relatos de crises de ansiedade entre adolescentes e até em crianças um pouco menores, que é uma coisa que a gente não costumava ver, assim, a gente tem visto. Então, assim, eu acho que esse é um momento importante para a gente conversar sobre esses fenômenos, para ajudar educadores a lidarem com as suas próprias ansiedades também, obviamente, como eu estava falando, de uma forma básica, mas que dê um norte, assim, né? E que a gente possa, desde cedo, assim, tentar ajudar essas crianças a lidarem com a complexidade do mundo de hoje, né? Isso me faz pensar muito, e aí puxando muito para o meu tema, que é a minha paixão, que é o projeto de vida, que eu vejo como trabalho, como projeto de vida, que, né, desde a BNCC se tornou um tema curricular obrigatório, ele incide sobre um tema relacionado tanto à ansiedade quanto à depressão, muito importante. Então, assim, de forma muito simplista, né, as crianças ansiosas estão lidando com o mundo da imprevisibilidade, da incerteza, né? E os quadros de depressão estão ali lidando com falta de sentido e tudo mais.
E o projeto de vida, ele acaba sendo um recurso muito potente para lidar com essas duas situações, e não porque e vai gerar assim, nossa, é mais uma pressão, preciso projetar a vida, isso gera mais ansiedade. A gente vê que um trabalho é bem calcado assim, no autoconhecimento, nas etapas do desenvolvimento da criança, porque não é também puxar o projeto de vida lá para as crianças pequenas, né, e tudo mais. A gente vai vendo o fortalecimento desses estudantes nessas duas áreas, que é saber lidar melhor com a imprevisibilidade, por meio, inclusive, de pensar em projetos, em metas que sejam de curto, de médio, né, e longo prazo, e também de preencher a vida de sentido. E aí a gente tem estudos que mostram isso, inclusive o projeto de vida como um fator de proteção psíquico, porque isso gera uma coesão psicológica de eu posso estar aqui na minha vida presente tumultuado, frustrado, com muitos desafios, mas eu tenho um caminho, um lugar por onde ir, e esse caminho diz respeito a quem eu sou, porque são minhas escolhas, então é uma forma de não se perder de si mesmo, sabe? Então acho que é muito bonito que essa prática esteja vigorando nas escolas, porque acho que tem um peso importante. Acho que é muito valiosa essa conexão que você está trazendo sobre fazer sentido e encontrar o seu sentido. E você vê que tem uma, né, que você falou que às vezes não faz sentido, né, falando, né, sendo redundante aqui, né, com os mais novos, mas a partir de quando você acha que já é um período que as crianças têm condições de começarem a promover esse tipo de reflexão, né, de serem instigadas a ter esse tipo de reflexão? O marco legal diz que é uma competência geral da educação básica, então, a princípio, deveria estar perpassando todos os segmentos escolares. E sim, dá para fazer isso. A grande questão é qual é a concepção de projeto de vida que eu tenho. Né? Então, se eu tenho uma concepção que o projeto de vida é calcado exclusivamente na minha escolha profissional e na minha carreira, aí certamente esse projeto de vida não vai ser válido para as crianças pequenas. Agora, quando eu tenho essa compreensão que o projeto de vida é esse recurso que vai ajudando o estudante, de certa forma, a ir integrando as suas experiências de vida e observando a si mesmo enquanto isso vai acontecendo, num movimento que é muito bonito, que é um movimento de exploração do mundo externo e imersão em si mesmo, aí é que a gente entende que as crianças pequenas já podem começar, porque elas vão, né, são passinhos exploratórios. Bom, você fez isso aqui de diferente hoje, né? Você trabalhou em grupo. Como é que foi isso aqui? Aí você volta para si mesmo. E isso vão desenvolvendo essas competências que lá na frente vão dar mais condições de desenvolver um projeto de vida que os conduza depois para a vida adulta, né? Do ponto de vista de saúde mental, encontrar o seu próprio sentido é sempre um dos principais nortes, seria isso? Pois é, como a Hannah está falando, eu acho que isso traz um ponto para o qual eu me desloco, né? Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, como a Hannah estava falando, a gente tem um estado de alerta que se associa com preocupações desproporcionais. E uma das preocupações mais comuns hoje em dia com adolescentes é o que vai acontecer comigo ali para frente. Com as inteligências artificiais, com a violência e coisas do tipo. Eu costumo volta e meia pedir para pais assim se fecharem os olhos e tentarem se imaginar como alguém de 15 anos assistindo um telejornal hoje em dia, né? O que tu ouve falar sobre o planeta, né? O que tu ouve falar sobre o mercado de trabalho, sobre os recursos, né? Tipo, que a gente tem. E eu fico imaginando assim, né? Tipo, o quanto é lógico que o adolescente vai querer viver o aqui e o agora, assim, e não se dedicar olhando para o futuro. E eu vejo a diferença que faz quando a gente, né, tipo, atende um adolescente que já tem uma certa noção de para onde quer ir e tal, o quanto isso reduz esses pensamentos que podem ser muito, muito sofridos, assim, para quando a gente se sente, né, perdido nesse cenário que é um cenário super complexo. Então eu consideraria isso uma coisa fundamental, assim. E dicas que vocês teriam aqui, no caso, para poder compartilhar como ferramentas para esses jovens, para esses adolescentes que estão em busca desse autoconhecimento, ou para possíveis pais e professores que possam nos ouvir e que queiram
poder contribuir ainda mais com essa trajetória de desenvolvimento de projeto de vida ou de conexão, de dar sentido a esses jovens, em especial aqui falando, né, dessa geração que está posta como uma das mais ansiosas no momento? Para mim, um ponto importante tem sido mostrar para eles o quanto a gente confia neles. Eu acho que isso é um diferencial importante, assim, quando o educador consegue dar visibilidade para a confiança que ele deposita nos estudantes. Porque isso vai ser ali um fator de motivação, de propulsão, de um envolvimento em muitas tarefas e muitos esforços que o estudante vai se dedicando e vai se percebendo capaz. E esse reconhecimento, ele não pode ser vazio, né? Então, eu estou ali reconhecendo, dizendo que eles são ótimos, mas eles percebem que existe um descolamento da realidade. Ah, mas o que eu fiz para ser tão ótimo assim? Por que eu estou sendo elogiado, né? Então, quando a gente cria oportunidades para que eles testem suas capacidades e mostrem essas capacidades e aí sejam reconhecidos, acho que isso tem um fator tão importante de fortalecimento da autoestima, que você começa também a permitir que eles deem passos mais amplos e aí a gente vai conseguindo ajudá-los a caminhar rumo à elaboração do projeto de vida ou que eles desenvolvam mais recursos para lidarem consigo mesmos, né? Então, acho que eu centraria assim, muito nesse ponto. Como é que a gente cria condições para que os estudantes mostrem suas capacidades? Mesmo assim, a gente tem projetos que são incríveis, que a gente pega estudantes que são estigmatizados por qualquer razão, mas geralmente estigmatizados por não terem valor, porque os professores desistiram dele. Todo mundo desistiu porque ali não tem jeito, né? Esses casos assim. E aí, quando a gente convida um estudante desse para mostrar o seu valor, então cria uma situação de aprendizagem em que ele faça alguma coisa de valor, o olhar da comunidade para ele muda. E às vezes é só quando o olhar do outro muda sobre a gente que a gente consegue mudar o nosso olhar sobre si mesmo. Então eu vi projetos muito maravilhosos acontecendo nesse convite de: olha só, eu acho que você dá conta de ter um projeto lindo que eles foram escutar o que as crianças da educação infantil queriam no parquinho, porque era uma escola que tinha muito poucos recursos de brincadeira, de brinquedos. E as crianças pediram: a gente quer cozinhinhas. E esse grupo de estudantes que era estigmatizado foi aprender, e aí inclusive com o professor de matemática, com a aula de trigonometria, a construir as cozinhas e fazer. A percepção da comunidade escolar sobre esses alunos foi muito impactada. E nisso eles falaram: olha só, eu não sou tão ruim assim, né? Então, acho que esse tipo de prática a gente precisa começar a fazer com mais intencionalidade. E não no jargão da intencionalidade, né, da educação, que os jargões são esvaziados de sentido, mas com muito sentido, sabe? Ver as potências mais do que as ausências, né? Com certeza. Eu vou bater na tecla de novo da importância de escola e família se aproximarem um pouco mais. Eu tenho uma percepção de que quando eu me formei psiquiatra infantil, eu fazia muito mais palestras sobre transtornos mentais, e isso tem um certo sentido há 15 anos atrás, porque a gente ainda não tinha essa cultura de promoção de saúde, prevenção. Então, eu me lembro de fazer palestras assim sobre depressão nas escolas e coisas do tipo. E com o tempo, a gente foi mudando e hoje em dia a narrativa é em cima da promoção de saúde e da prevenção, né, de transtornos. Eu vejo com muita frequência a escola sendo tratada como não sei, sob aquele tipo de dilema assim: o cliente sempre tem razão e a escola tem que ficar se moldando de acordo, né, tipo, com as solicitações dos pais. É muito comum que pais entrem em choque, né, em colisão com professores e com a própria escola, né? E quando a gente vê isso funcionando como vetores que olham um para cada lado, a gente tem uma criança, um adolescente que fica perdido e que daqui a pouco acaba se conectando com o que é mais interessante para ele, não com o que é importante para ele, né? Então, assim, eu queria muito que a gente conversasse mais sobre essa importância, assim, o quanto a gente, quando critica um professor dentro de casa, a gente está dando um tiro no pé, assim, né? O quanto a gente está fazendo com que esse menino, essa menina chegue na escola um tempinho depois e comece a questionar claramente o professor, que acaba sendo um representante da família, assim, de uma certa forma.
né? Então, eu acho bem importante falar sobre isso. Obrigada. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso Singcast, mas antes eu queria, antes de encerrarmos, saber se vocês têm um conselho ou alguma reflexão a contribuir com os educadores que nos ouvem para um ambiente educacional, emocionalmente saudável. Uma síntese. Eu tentaria buscar um pouco de autoconhecimento, assim, sabe? Eu sei que a gente está falando de um país muito grande, com pessoas com recursos completamente diferentes, até de ter um profissional como um psicólogo na região ou não. Então, assim, buscar se conhecer é uma coisa fundamental para a gente poder conhecer as pessoas que estão à volta. Na medida do possível, se a gente consegue fazer isso, eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, assim. Acho que eu penso num sentido muito próximo, mas talvez seja um pouco um desdobramento do autoconhecimento, que é a autenticidade. Acho que como faz diferença quando a gente tem professores autênticos, né? No sentido de expressarem seus valores, estarem ali genuinamente no contato com os estudantes. Eu acho que isso inspira tanto. Então, que a autenticidade do professor fosse reconhecida e fosse legitimada, e também que dessa forma a gente possa estimular a autenticidade dos estudantes. Eu acho que isso para a saúde mental da comunidade como um todo é muito positivo, né? Sem dúvida. Bem, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, Gustavo, Hanna. A presença de vocês fortalece o nosso momento, a nossa educação e contribui para essa educação que transforma a todo instante. E a vocês, obrigada por estarem conosco nesse nosso primeiro episódio e espero vocês no próximo. Permaneçam conosco. Até breve. E você, também enfrenta esses mesmos desafios em sala de aula? Se gostou deste conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Instituto Singularidades. Obrigada por dividir seu tempo conosco. A gente se encontra no próximo episódio para continuar nosso diálogo de educadores para educadores.